Muito bem, pessoal. Aqui é o Harris Sultan. Um vídeo de uma mulher libanesa australiana está viralizando nas redes sociais e muita gente está perguntando por que ela está se desculpando. Antes de mostrar o vídeo, é importante que entendam alguns fatos básicos sobre o Líbano. Então, a maior população de muçulmanos na Austrália é composta por muçulmanos libaneses, portanto, uma grande parte dos muçulmanos extremistas na Austrália também é libanesa. Quem são essas pessoas? Provavelmente vocês já conhecem alguns, pois já mostrei esses vídeos para vocês algumas vezes. Esse cara é o Hassan Haddad, ele é um muçulmano libanês e inspirou diretamente os terroristas de Bondi Beach. Ouçam o que ele tem a dizer. Não podemos negar, antes de tudo, que a jihad definitivamente faz parte do livro da doutrina e, como muçulmanos, nunca, jamais devemos nos esquivar disso. E sim, pode haver tipos de jihad, mas o ápice dessa jihad é aquele sobre o qual o mensageiro Muhammad falou, e eu vou ler o hadith em breve. E isso é lutar no caminho de Allah. Então, lutar no caminho de Allah é a verdadeira jihad. Isso é uma parte importante do Islã e nenhum muçulmano deve se esquivar disso. É isso que ele está dizendo. Então, isso é o que ele fala na frente das câmeras. Imagine o que ele diz quando as câmeras não estão gravando. Bem, ele está inspirando terroristas como Navid Akram, o cara que massacrou 14 australianos em Bondi Beach. É um vídeo de 2 minutos. Ele tem outras pérolas, mas isso não importa agora. É um muçulmano extremista, fã do Estado Islâmico do Iraque e da Síria, e não podemos deportá-lo, mas deportamos neonazistas para a Inglaterra. O governo australiano prende pessoas por tatuagens nazistas, mas não deporta jihadistas ou simpatizantes do Estado Islâmico do Iraque e da Síria como ele. Essa é a realidade da Austrália. Então esse é um cara, deixa eu te mostrar outro, lembra desse cara? Eu estou sorrindo e estou feliz. Estou iluminado. É um dia de coragem. É um dia de orgulho. Você sabe o que é o Dia do Orgulho? Matar 1.200 israelenses em Israel, civis inocentes, mulheres, homens e crianças. E a maioria dessas pessoas que estão aplaudindo ele provavelmente também são libaneses. Como mencionei, a maioria dos muçulmanos australianos é libanesa, mas isso está mudando com a chegada de pessoas da Índia, Paquistão, Bangladesh, entre outros. Não entendo o problema dos nossos governos. 75 anos de ocupação, 16 anos de bloqueio. O que aconteceu ontem foi a primeira vez que nossos irmãos e irmãs romperam o maior lugar do mundo. A ocupação é a... E não é só sobre Israel-Palestina. Mostrei também outro vídeo desse islamista convicto. Ele quer derrubar as democracias liberais ocidentais e substituí-las pela Sharia por uma forma de governo islâmica. Ele vê isso como uma luta civilizacional e é um islamista convicto. Eles gostam de manipular e dizer: ei, qual o problema nisso? Defendemos os direitos dos povos indígenas, incluindo o povo de Gaza, de se libertarem do colonialismo de Israel. Não, não é isso. Isso é só para te calar. Esses caras sabem o que estão fazendo. Ele quer derrubar as democracias liberais ocidentais e substituí-las pela Sharia. Ouça o que ele diz. Meus irmãos e irmãs, a vitória no Islã está próxima. Nós, inshallah, amamos Allah e seu profeta. Estamos no caminho da vitória. Estamos nesse caminho da luta civilizacional, onde veremos o Islã dominar. O Islã domina a luta civilizacional. Ele não está falando sobre a vitória dos palestinos sobre Israel. Não, ele está falando sobre a luta civilizacional entre o Ocidente e o Islã. Por estar iludido, ele defende seu lado e afirma que o Islã dominará. Ele é um muçulmano libanês. Vou mostrar quem são essas pessoas. Todos são muçulmanos libaneses. Lembre-se, não são cristãos, e sim muçulmanos do Líbano. Esses caras eram, em sua maioria, muçulmanos libaneses. Não os sionistas judeus. Ok, lembra disso? E então, só este ano, no aniversário de 7 de outubro, eles fizeram de novo, mas desta vez foram muito mais claros.
Eles disseram que só perguntavam onde estão os judeus, como se isso melhorasse a situação. Ok, a maioria deles, se não todos, são muçulmanos libaneses. Ok, e recentemente, acho que foi no fim de semana, eles fizeram isso em um shopping center de Sydney. Eles estão aterrorizando a Austrália e os australianos, e o que eles não entendem é que estão despertando um gigante adormecido. 90% da Austrália ainda é branca. Ok, 90% da Austrália ainda é branca. É a mesma equação, aqui na Austrália também. Assim como na Grã-Bretanha, 80% da Grã-Bretanha é branca. E os australianos podem ver que a demografia deles está sendo destruída de propósito. Então é agora ou nunca você tem que se levantar e erradicar o terrorismo ou o extremismo. A comunidade muçulmana precisa se diferenciar dessas pessoas, mas não consegue. Não são um grupo marginal. Você viu as multidões? São muçulmanos australianos comuns. Trabalham, têm empregos e à noite participam desses protestos e expressam essas opiniões. Então vai haver um problema. E o nosso fraco, pior primeiro-ministro da Austrália, António Albanese, ainda não citou o Islã ou o islamismo, dizendo que antissemitismo, islamofobia e extremismo de direita são os maiores problemas do país atualmente. Vou te mostrar como essa declaração é estúpida. 100% de todas as mortes relacionadas ao terrorismo em 2025 aconteceram devido ao terrorismo islâmico. E quando o seu primeiro-ministro nem consegue mencionar a ideologia responsável por todas as mortes relacionadas ao terrorismo em 2025, então você sabe que seu primeiro-ministro é um covarde. Estou esperando alguém bater na porta e quero que isso aconteça. Vamos ver o que ocorre. Então, esses são os seus muçulmanos libaneses. É por isso que uma mulher libanesa australiana se cansou e ela tem uma mensagem para todos os australianos e eu acho que para todos os ocidentais também. Mas há uma coisa triste nisso. Ela é uma cristã libanesa, não é uma muçulmana libanesa. Então precisamos desse tipo de condenação vindo da comunidade muçulmana. Caso contrário, você sabe o quê? Será um caminho difícil para todos. Ou se elimina o extremismo ou se expulsa. Deixa eu te contar. Essa mulher fala igual uma australiana, então alguns podem ter dificuldade para entender, mas esse é um típico jeito australiano de falar. Eu sou libanesa e nasci na Austrália. Meus pais vieram do Líbano quando eram muito jovens e eu vivi neste país. E este país serviu bem à nossa família e nós vivemos neste mundo e respeitamos as leis desta terra. E eu só quero pedir desculpas em nome da minha raça pela vergonha causada. Para pessoas que vêm do Líbano, que não nasceram aqui, que não são cidadãs australianas, virem aqui para causar dano, ódio e destruição. Não são só libaneses nascidos fora, pessoas de Gaza ou palestinos causando problemas aqui. Muçulmanos australianos de nascimento também estão envolvidos. Wassam Haddad nasceu na Austrália. O outro, Sheikh Ibrahim, seja qual for seu nome, aquele que ficou eufórico, é visto como um dia de coragem. Esse cara nasceu na Austrália. Navid Akram era filho de indiano que acabou radicalizado pelo próprio filho, apesar de ser um muçulmano moderado. Isso diz muito sobre um muçulmano moderado, que basicamente é uma bomba relógio. A qualquer momento, quando ele começa a levar o Islã a sério, ele pode se tornar um terrorista. Ok, ele pode, como aconteceu com Navid Akram, filho de Bondi Beach, o terrorista. Ele foi radicalizado por Wissam Haddad, um simpatizante do Estado Islâmico do Iraque e da Síria nascido na Austrália. E ele conseguiu alcançar um muçulmano nascido na Austrália, filho de um imigrante indiano e de uma mulher italiana. Tem algo seriamente errado. Crianças muçulmanas que nasceram no Ocidente são mais radicais do que seus pais. Não são só muçulmanos estrangeiros, mas também os nascidos aqui. Eles também devem ser advertidos. Quero pedir desculpas em nome do meu país e acho que todos deveriam começar a fazer isso. E todo mundo precisa se levantar, acordar e começar a pedir desculpas em nome do seu país.
Estou falando das pessoas que vêm e migram para este país vindas do meu país. Toda a comunidade deve pedir desculpas e agradecer ao país para o qual migrou. Mas vemos o oposto, vemos exatamente o oposto. Eles são ingratos, pedem reparações, não dizem obrigado, não demonstram gratidão. Mas além disso, uma coisa é não ter amor. Mas eles realmente odeiam esses países, eles os odeiam. Eu mostrei pra vocês o vídeo daquele outro muçulmano australiano. Deixe-me mostrar esse vídeo pra vocês de novo. Ouçam esse cara. Ele é um muçulmano nascido na Austrália. Olhem o desprezo que ele tem pela Austrália, mesmo assim ele escolhe viver aqui. Por favor, mantenham distância da praia de Bondi. Já avisamos o que faremos se não obedecerem. Quando saírem da Palestina, Afeganistão, Síria, Iraque, Líbano, Líbia, Argélia, Bósnia, Sudão e Somália, se destaquem. Ele vê a Austrália como parte do Ocidente e, obviamente, não se vê como parte disso, mas isso é uma luta civilizacional, você entende? É por isso que um muçulmano nascido na Austrália, na Grã-Bretanha ou na América nunca pode ser um verdadeiro britânico, australiano ou americano, porque ele vê isso através de uma lente civilizacional. Eles são migrantes econômicos, não são migrantes ideológicos. Essa é a razão pela qual eles têm desprezo. Então, essa é a razão pela qual eles não só não são gratos, mas também sentem ressentimento e ódio pelos países em que nasceram. A mulher libanesa, não sei por que ela é diferente porque é cristã. Então ela consegue se desvincular dessas mágoas, tipo sair da Palestina, Afeganistão, Iraque, Líbia, seja lá o que for. Ela não precisa guardar mágoa, embora tenha motivos com essa comunidade. O Líbano era majoritariamente cristão até que o Islã surgiu. Ásia, fique longe do Oriente Médio, da África e dos nossos países, pois já tivemos o suficiente. Em troca, ficaremos fora de Bondo. Não, o que essas pessoas não entendem é que, na verdade, você não tem escolha. Se continuar com essa atitude, você será expulso. Meu país, é disso que estou falando. Eu sou libanesa, não sou racista. Não. Mas como você ousa vir para este país? E não estou falando só do que aconteceu em Bondi. Quero pedir desculpas por esse tipo de besteira, essas porcarias que as pessoas trazem de outros países e acham que podem vir e corromper outros países. Já chega, estamos tentando criar nossos filhos em um bom ambiente. Nossas famílias vieram da guerra, tiveram uma vida difícil. Viemos para um país abençoado, não para que porcarias entrem novamente nesse país que é tão bonito. Nossos antepassados e as mulheres antes de nós lutaram, as mulheres foram abusadas pelos homens. Agora as mulheres podem trabalhar. Hoje em dia, e experimentar a liberdade. Há tanta mudança e estamos vivendo como se ainda fôssemos ignorantes. Somos ignorantes? Eu quero começar uma tendência. E se alguém tiver coragem de se levantar e começar a pedir desculpas em nome do seu país, deveria fazer isso. Gente, assim, chega já. Se você quer brigar, fique no seu país. Simples assim. Não tem nada a ver com, eu estou certa, você está errado. É pura maldade mesmo. E como você ousa ir para outros países e começar a desrespeitar e tirar a vida das pessoas? Já tive o suficiente e peço desculpas em nome do Líbano, meu país, para os nuggets e tryhards que pensam que podem vir à Austrália agir como heróis. É, absolutamente. Idiotas pra caramba, idiotas pra caramba. Eles só precisam levar um tapa na cara pra cair na real bem rápido. Mas se continuarem com essa atitude que a gente tem visto... Quando a maioria silenciosa acordar, vocês nem vão ser 1%, ok? Suas cidadanias vão ser canceladas e deportações em massa vão acontecer. Estamos colocando toda a pressão do mundo que podemos, e não sou só eu, tem muita gente colocando pressão no nosso governo albanês e frouxo. Quem é tão covarde? Ele nunca citou o Islã ou o islamismo desde o massacre de Bondi Beach. Ele está sob pressão, trazendo leis de discurso de ódio e perseguindo pessoas com tatuagens de suástica nazista. Já começaram a prender pessoas. Deixa eu te mostrar, Jesus, olha isso. Um pai australiano pode pegar 1 ano de prisão após ser procurado pela polícia por supostas tatuagens da SS. Ele tem uma tatuagem da SS. Veja o que o premier de Nova Gales do Sul, Chris Minns, disse. Que palhaço! Isso prova que não temos liberdade de expressão americana aqui. Devemos abolir a liberdade de expressão pelo multiculturalismo? E se fizermos o oposto, mantendo a liberdade de expressão e abolindo o multiculturalismo? O que acham?
Sim, com certeza. Quero dizer, sabe, seria obviamente ridículo que fosse ilegal colocar um símbolo nazista em um lençol, mas você pode colocar no seu corpo, não faz sentido. Quanto às pessoas que estão propagando isso ou responsáveis por tatuar esse símbolo, elas deveriam se envergonhar de si mesmas. Vamos fazer o possível para acabar com o ódio na comunidade e estou feliz pela prisão. Eu não tenho nenhum apreço por neonazistas, ok? Mas quando começamos a prender pessoas por causa de tatuagens, por causa de discurso, por causa de saudações nazistas idiotas, por essas pequenas coisas, é melhor deixá-las ignoradas. Eles não cometeram ato terrorista. Ok, não cometeram. Não há ameaça séria ou credível de neonazistas na Austrália. Ok, não há. Abiy Yemeni disse que, como judeu na Austrália, ele sabe de qual grupo tem medo e não são os neonazistas. Os neonazistas. Sim, eles existem, são irritantes, mas não são uma ameaça. Quando você começa a prendê-los, quando você começa a vitimizá-los, porque um islamista que eles não querem mencionar, um islamista, matou 15 australianos, não um neonazista. É melhor ignorar os neonazistas, deixá-los. Quando você começa a persegui-los, o número deles vai aumentar. Parece que eles querem que as pessoas sejam empurradas para a extrema-direita. Deus é grandioso, você não é nada. E eu só quero pedir desculpas em nome do meu país, Líbano, por todos que vieram e prejudicaram qualquer pessoa na Austrália. Tipo, já chega, se você está no México, nos Estados Unidos, em qualquer lugar, recomece repreendendo as pessoas que chegam e acham que são heróis. Já chega, tipo, já deu. Fique no seu país. Se você está cheio de ódio e foi assim que você foi criado, fique aí, porque as pessoas que trabalharam tanto, que pagam impostos e tudo mais, são as. Nós é que estamos sofrendo. Tipo, vocês estão matando o nosso povo inocente. Se há guerras lá fora, deixe lá. Deus vai cuidar disso, já basta. Com os protestos, não há necessidade. Se não está acontecendo no seu país, não há necessidade de protestar. Não proteste, pode ouvir uma história, saber de outro país, mas não proteste. Aqui vocês são deuses. Todo mundo precisa parar de agir como se fosse Deus, já chega. Queria ver mais muçulmanos falando assim. Ela é cristã libanesa, então não surpreende que fale disso. Espero que ela não sofra retaliação, pois a comunidade muçulmana libanesa pode ser agressiva. Você acaba se afastando deles. A única vez que os vejo é quando vou comer um kebab libanês. E só. Boas pessoas, claro, são boas pessoas. Existem pessoas boas e ruins em todo lugar. É o extremismo que precisamos eliminar, caso contrário, expulsar. Veja o primeiro-ministro de Nova Gales do Sul, Chris Minns, dizendo que a liberdade de expressão precisa acabar para manter o multiculturalismo. Que palhaço. Vou mostrar este vídeo. Reconheço e já disse que nossas leis de liberdade de expressão não são como as dos Estados Unidos. O motivo é que queremos manter nossa comunidade multicultural unida. Não seguimos as mesmas regras de liberdade de expressão dos Estados Unidos. Adotamos uma interpretação rigorosa do discurso de ódio no Estado. Se precisar avançar mais na legislação, farei isso para proteger esse princípio. Não pode ser só uma corrida ao fundo do poço com a sociedade civil ignorando e dizendo aqui a liberdade de expressão reina, todos podem falar o que quiserem. Em Nova Gales do Sul, não temos as mesmas leis de liberdade de expressão que os Estados Unidos. E o motivo é porque amamos o país que temos aqui e vamos tomar medidas para proteger o que foi construído ao longo de décadas. Então quer dizer que os americanos não amam o país deles? Que declaração estúpida, que cara estúpido, desculpa, muito estúpido. E eles só estão fazendo isso para proteger uma comunidade que foi responsável por 100 ataques terroristas em 2025, certo? Em vez de apontar o verdadeiro problema, eles estão punindo todos os fazendeiros australianos, caçadores australianos comuns, influenciadores. Como eu mesmo, nós vamos ser policiados, vamos ser perseguidos, processados pelo que falamos. Esse é o nosso direito como cidadãos de um país livre, liberal e democrático. Mas precisamos ter cuidado ao falar. Keir Starmer, esse sistema de duas classes do Keir novamente. Eu te disse que isso ia acontecer na Austrália e está acontecendo bem diante dos nossos olhos. E parece que não podemos fazer absolutamente nada. Eles estão trazendo essas leis draconianas, eu não sei.
Olha, acho que meu pior medo vai se tornar realidade. Quando eu ouvir uma batida na porta, só quero dizer que estou mentalmente preparado. E quando acontecer, não vou recuar, ok? Não vou recuar. Precisamos que os muçulmanos venham a público e comecem a apontar as maçãs podres em sua comunidade. Caso contrário, sabe, vai ser um caminho difícil pela frente para todo mundo.